Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, último dia do mês de junho, dia 30, e nós celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E eu quero te convidar a iniciar comigo este nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora, vamos tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós hoje celebramos, como eu dizia no início, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o primeiro Papa da Igreja e o primeiro bispo da Igreja do Senhor. Pedro e Paulo, dois homens tão diferentes, duas personalidades tão distintas, mas um único objetivo: ganhar homens e mulheres para o reino de Deus. Salvar a humanidade segundo o projeto do amor misericordioso de Deus através da morte e ressurreição de Jesus, seu Filho. Duas personalidades distintas, como eu dizia, dois caminhos tão diversos, mas ambos membros do mesmo povo, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Um simples pescador, um homem do povo, sem muita cultura, sem muita letra. O outro, um cidadão romano, um homem de posses, um homem estudado, um mestre da lei, alguém que tinha um zelo absurdo e tremendo pela lei e a palavra do Senhor. Um sempre ali, disposto a fazer o que Jesus queria, muito impetuoso, às vezes muito teimoso, mas com um coração inteiramente entregue a Jesus. O outro, de início, não entendendo a novidade da fé cristã, a considerava um perigo para a fé judaica. E por isso, vai de vilarejo em vilarejo, perseguindo, prendendo e até mesmo matando os cristãos. Ambos fizeram a sua experiência com Jesus. Pedro, durante aqueles 3 anos em que o Senhor pregou. Paulo, quando encontra o próprio Jesus no caminho para Damasco. Depois, passa 3 anos no deserto da Arábia e certamente nestes 3 anos foi instruído pelo próprio Jesus ressuscitado, que o deve ter visitado inúmeras vezes. Porque o apóstolo, ele sabia, só poderia ser apóstolo no convívio com o Mestre. Nós somos convidados a ser também neste mundo apóstolos. E para isso, precisamos conviver. Precisamos conviver com o Senhor e nós o fazemos de 2 modos, na oração e na Eucaristia. Vejamos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso por ordem de Herodes. Vários cristãos estavam sendo torturados a mando deste rei. E Pedro, numa certa noite, é libertado pelo anjo do Senhor. Pedro foi libertado, já estava nos planos de Deus, mas enquanto Pedro estava prisioneiro, a igreja rezava por ele. A igreja suplicava o milagre, ou seja, na oração, a igreja dirigia-se ao seu Senhor, suplicando ao seu Senhor que lhe devolvesse a companhia, o seu pastor. Nós, os cristãos,
que nos encontramos com o Senhor na oração, que buscamos o Senhor também na Eucaristia, e a igreja que reza por Pedro é sinal também da igreja que celebra junto os sacramentos, nós somos responsáveis por manter de pé, firmes e também na vanguarda de toda evangelização os nossos pastores, sobretudo o Santo Padre e o Papa. Hoje é um dia especial em que nós devemos elevar a Deus as nossas preces pelo Santo Padre e o Papa. Há tantas discussões em torno da figura do Santo Padre, tantas pessoas se dividindo dentro da própria igreja, mas nós devemos estar atentos às palavras do Senhor. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, Pedro, será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. O Senhor escolheu a Pedro. Escolheu cada um dos seus sucessores. Se os sucessores de Pedro e o próprio Pedro corresponderam ou não ao chamado recebido pelo Senhor, esta é uma questão que eles próprios deverão responder diante do próprio Deus. Mas a nós, a igreja, cabe a atitude da primeira igreja diante da prisão de Pedro, a oração pelo seu pastor. Nós não podemos jamais abandonar o Santo Padre, deixá-lo só. Jamais podemos entregá-lo às ciladas de Satanás. Nossa Senhora, ao Padre Gobi, em certa ocasião, no ano de 79, no dia 1º de janeiro do ano de 79, Nossa Senhora disse ao Padre Gobi: rezai pelo Santo Padre e estai unido a ele, pois a Igreja deve estar unida ao Santo Padre, para que assim ela se fortaleça e seja confirmada na fé. Nós precisamos, mais que ficarmos com elucubrações e desconfianças acerca do Santo Padre, rezarmos por ele, pela sua santificação e conversão contínua, como rezamos pela nossa. Se nós assim o fizermos, com certeza o Senhor mandará o seu anjo para guiá-lo, guardá-lo e protegê-lo. Esse é o nosso papel nessa dinâmica toda do reino de Deus. Uma vez que nós entendemos isso, nós podemos chamar aqui a segunda leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo diz: caríssimo, eu estou para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O que Paulo quer nos dizer com isso? Que do mesmo modo como ele pregou incessantemente o Evangelho, que ele não mediu esforços para fazer Jesus conhecido e amado, nós também, como bons filhos da Igreja, devemos nos esforçar ao máximo e, inclusive, se necessário, pelo derramamento do nosso próprio sangue, para mantermos essa palavra atualizada no coração de cada homem. Precisamos dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor fez e faz na nossa própria vida e em favor de nós diante de tantos. Ora, é o que o Senhor espera de nós. E para quê? Para que unidos enquanto igreja, perseverando como comunidade, fiéis na pregação da palavra, nós um dia recebamos a recompensa que Pedro e Paulo receberam, ou seja, o reino dos céus. A coroa que o justo juiz, que juiz é esse? Jesus, deu a eles quando no céu os dois chegaram. Chegaram e ali estão, ao lado do Senhor, para interceder por nós, para que nós também um dia lá estejamos. Jesus no Evangelho pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. E vão compará-lo ou até mesmo dizer que ele é algum dos profetas que ressuscitou. Mas Pedro, em nome do grupo, é aquele que diz, quando Jesus lhes pergunta: e para vós, quem sou eu? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei, caríssimos, se Pedro naquele momento tinha ciência total do que estava dizendo. Mas hoje nós sabemos, a igreja, fundada sobre a rocha que é Cristo e alicerçada no testemunho de Pedro, a igreja sabe que Jesus é sim o Cristo, ou seja, o enviado, o ungido de Deus, aquele que veio ao mundo para derrotar o pecado e a morte e nos abrir novamente
as portas do céu. Então hoje, nesse dia, ao ir à igreja, peça ao Senhor que te acompanhe. Peça ao Senhor que envie o seu anjo, como enviou o anjo a libertar Pedro, e te conduza até o altar. Te conduza ao arrependimento dos seus pecados, te conduza ao desejo de servir sempre e cada vez mais ao reino de Deus através da igreja, te conduza ao coração de Jesus, porque foi no coração de Jesus que ambos, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e Paulo, que perseguiu e matou cristãos, foi no coração de Jesus que ambos foram restaurados, curados, perdoados e santificados. E agora, receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.